Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento de Microsoft 365 Copilot e hoje nós iniciamos um novo módulo que é o módulo do Copilot dentro das aplicações desktop, das aplicações do Office, também chamada de Microsoft 365 App, para pequenas, médias e grandes empresas. Estou falando de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, que fecha aí a conectividade com o Microsoft 365 Copilot. E em outros módulos nós falaremos ainda de serviços web, serviços desktop diferenciados que estão fora do Office, mas não deixam de ser aplicações Microsoft, como Whiteboard, Forms, e todas as outras web applications que estão dentro de licenças do Microsoft 365, ok? Vamos lá. Iniciamos então hoje pelo Microsoft Word, tá? O nosso processador de textos aí da Microsoft. Então, para você que já instalou o Word, já conectou ele na sua conta de Microsoft 365 para poder ativar, né, licenciar e deixar ele conectado às suas nuvens Microsoft, SharePoint e OneDrive for Business. Primeira coisa que você pode fazer, legal que você faça, é você ir aqui, ó, na parte de opções. Em opções, ainda na guia geral, que é a primeira que vai abrir, você desce aqui, ó, e vai lá embaixo para configurações de privacidade, configurações de privacidade. O que acontece? O Copilot ele não vai funcionar se você não tiver com isso aqui habilitado. Habilitar experiências conectadas opcionais. Então, habilita, dá um OK, que esse é o primeiro passo. Segundo passo, vim aqui em arquivo de novo, só que dessa vez você vai em conta, e verifica se o conjunto de softwares que você tem, de programas, de aplicações Office que você tem, se você tem o ícone do Copilot lá no final. Ele tem que estar lá no finalzinho para poder ele puxar o Copilot para dentro do Office, para o Copilot aparecer dentro do Office. Então, se ele não está aparecendo, o legal é você corrigir essa conexão, é você forçar essa puxada de informação, clicando em atualizar licença. Tá vendo? Ó, ele vai forçar você a autenticar novamente com a sua conta de Microsoft 365 /Entra ID, né, que é o antigo Azure AD, e aí ele vai puxar para você aqui, tá bom? No meu caso eu tenho uma licença de Microsoft 365 E5 que tem lá o direito, né, de uso do Microsoft 365 App para grandes empresas com o Copilot, porque eu também tenho uma licença de Microsoft 365 Copilot completa. Muito bem. Uma vez dito isso, vamos abrir novamente aqui o Word para fazer o processo do zero. Abre aí o seu Microsoft Word na modalidade, na preferência que você quiser, como eu fiz aqui agora, simplesmente fui no menu iniciar, digitei o Word, puxei, né, mas pode ser ícone na área de trabalho, um atalho na área de trabalho, pode ser que você já tenha fixado ele na barra de ferramentas aqui de tarefa, né, de ferramentas, né? E aí você vai criar um documento em branco. Vamos construir um documento do zero, um documento em branco. Ok? Veja. Vou trazer ele mais ou menos restaurado aqui. Primeira coisa que você vai notar, que existem alguns templates aqui em cima, são 3 modelinhos que ele vai te oferecer. Então é essencial que o seu Office esteja conectado à sua conta de Microsoft 365, nosso caso aqui é o Microsoft Word. Ele já traz aqui, ó, 3 cenários, que é mais ou menos o que o Copilot Chat, né, vai fazer, trazendo alguns prompts meio que prontos ali para a gente utilizar e economizar até na construção do prompt. Então tá aqui, ó, produzir informações a partir de dados de cartão de crédito do CEO. Eu estava fazendo um exercício anterior com uns clientes, treinando alguns clientes aqui sobre DLP, Data Loss Prevention, né, que é a prevenção de perda de dados. A parte de compliance, a segurança do Microsoft 365, a gente estava fazendo justamente um exercício de DLP para evitar trafegar dados de cartão de crédito de usuários, né, colaboradores, para fora da empresa. E aí ele está puxando essa documentação aqui que já está hospedada na minha nuvem do OneDrive for Business. Mas aqui, por exemplo, proposta com base em dúvidas, elaborar um documento com base no alinhamento. Então ele vai pegando as reuniões que eu fiz, ele vai pegando os documentos que eu salvei, os e-mails que eu troquei, os anexos, as mensagens de troca no Teams, né, nas conversações do Teams, e vai gerando prompts para mim também dentro do Microsoft Word. Só que o que eu quero fazer aqui é montar um prompt do zero, então eu não vou aceitar nenhum template. Eu tenho agora essa barra que fica em evidência aqui também, logo abaixo das submissões aqui das opções de template de prompts,
eu tenho aqui a barra onde eu mesmo posso escrever. Então aqui, por exemplo, ó, o que você deseja que o Copilot rascunhe? Você vai digitar. Ou ele tem o mais aqui, ó, faça referência ao conteúdo, porque no Copilot empresarial você faz um referenciamento entre várias documentações diferentes que estão hospedadas aqui no seu ambiente de trabalho. Como eu falei, reuniões, dados de reuniões, chats do Teams, documentos do OneDrive e do SharePoint, e-mails do Exchange/Outlook e por aí vai. Tá? Mas nesse momento eu não quero referenciar nada, então não vou usar o slash. O slash também traz a ferramenta de referência, quando você clica ali em barra, tá? Você tem aqui, ó, fornecer comentários e fechar o Copilot. E você tem a ferramenta que vai fazer você escrever o seu prompt falando, porque tem reconhecimento de voz também no próprio Office com o Microsoft 365. Então, eu vou clicar aqui e a gente já vai começar a puxar um rascunho. Vou pedir o seguinte aqui para o Copilot. Monte para mim. A linguagem é humana, é natural, como vocês já sabem, tá? Então eu vou conversar como se eu estivesse pedindo alguma coisa para um colega de trabalho, né? Alguém fazer esse trabalho para mim. Monte para mim um contrato de prestação de serviço. E aí, eu já estou passando o que eu quero nesse prompt. Eu não estou colocando contexto porque não precisa, é muito simples o que eu quero. Ele vai pegar toda a experiência que ele tem de conteúdo no LLM dele, né, e vai trazer alguma coisa atualizada da base universal, né, que é a internet, e vai montar para mim. Então eu já estou indo logo para a etapa de atividade. Já estou pedindo para ele o que eu quero. Aqui é o cerne do meu prompt. Eu não precisei passar nesse caso aqui não há necessidade de passar uma ambientação, quer dizendo, olha, eu sou Maurício Casemiro, sou diretor da Vision Share Tecnologia, estou trabalhando na diretoria e quero um contrato de prestação de serviço. Para esse caso não precisa, tá? Porque eu quero esqueleto, eu quero rascunho, depois eu vou fazer, obviamente, o meu trabalho de revisão pontual. Mas já vou economizar um tempão aqui, tá? Então monte para mim um contrato de prestação de serviço com cláusula de NDA, tá? Para confidencialidade das informações. Eu até posso colocar aqui, ó, para confidencialidade das informações. Então tá vendo que eu tô usando a etapa 2, que é a tarefa em si, é o cerne, é o principal, é o que eu quero que ele me traga, mas também eu tô usando a etapa 3, que é o formato, como é que eu quero que ele me traga alguma observação, alguma especificação, que é o que eu tô dizendo, eu tô especificando que eu quero uma cláusula. É um contrato de prestação de serviço, ele vai me trazer algo padrão, algo que é trabalhado no mercado, mas com cláusula de NDA, uma especificação minha, uma necessidade específica minha, tá? E aí, ó, como eu tenho a licença paga, olha só o limite que eu tenho aqui, ó, 400 mil caracteres. Eu usei 109 de 400 mil para o meu único prompt, tá? Porque essa é uma versão de Copilot empresarial e é a licença completa, né? Então, os limites são bem maiores, ok? Bem, eu ainda posso terminar o meu prompt falando se eu quiser, né, usando o microfone, mas meu prompt está pronto, então eu vou clicar aqui, ó, ou dou um Enter ou clico aqui em enviar. Aí eu envio o comando, o prompt, para minha inteligência artificial e ele começa a trabalhar nisso. Está começando a consultar LLM, trazer as informações, você vê que ele traz aos poucos ali, olha que interessante. Vamos aguardar. Olha que legal. Posso fazer toda a minha análise aqui, ó, sobre o que ele trouxe, uma leitura prévia, tá vendo? Trouxe até bastante páginas aqui, umas 5 páginas, né? Tá vendo? Cláusula primeira, objeto, prazo, remuneração, obrigação do contratado, obrigação da contratante, confidencialidade, ó, e não divulgação, NDA, a cláusula que eu pedi. Muito bom. Propriedade intelectual, inexistência de vínculo empregatício, cessão de transferência e disposições gerais. O que eu vou falar para ele aqui? Ou eu posso manter, ou eu posso pedir para ele gerar de novo se eu não gostei da forma que ele gerou, ou eu posso abortar, posso dar um feedback dizendo, Copilot, você acertou, hein? É bom dar feedback para a ferramenta entender que está acertando, tá? Eu vou pedir para ele aqui um adendo, uma lapidação. Eu não vou pedir para ele substituir, mas eu vou dizer o seguinte, inclua uma cláusula, digamos que eu tenha esquecido dessa cláusula, então inclua uma cláusula de não concorrência. Por exemplo, ele vai buscar na base da LLM dele e também na base de internet as cláusulas de não concorrência que existem, vai analisar e vai trazer um modelo para mim aqui, tá?
Ok. Então, ele está entendendo nesse momento que é para incluir. Então, ele vai reescrever com tudo que ele já escreveu e vai colocar, vai fazer um insert ali, ó, do que eu estou pedindo, tá? Obrigações da contratante, confidencialidade de não divulgação, trouxe novamente, tá? Ele não abortou, ele não apagou, ele só refez. Ele tá na memória RAM dele aqui, né? Digamos, né? Comparando a memória RAM. Ele colocou tudo de novo, só que agora ele teve que refazer a estrutura, repensar na estrutura, porque uma cláusula de não concorrência, ela fica melhor no meio, no começo, e aí ele colocou aonde fica mais adequado, tal. Inclusive, olha que bacana, os campos de assinatura, tá vendo? De testemunha, contratante, nome, CPF, se for usado de CPF. Vamos ver onde ele colocou aqui, ó. Disposições gerais. Ah, opa, colocou aqui, ó. Ele colocou depois da 6.4, tá vendo que interessante? Nós tínhamos aqui logo depois da cláusula, inclusive, de confidencialidade, ó. Tá? Cláusula de não concorrência. Então escreveu aqui até aqui muito bem, ó. Esse pedaço todo aqui, ó, mas esse aqui é só a cláusula de concorrência que eu pedi para ele. Eu ainda posso aqui, tá vendo, ó, editar o prompt, editar todo o prompt e modificar o que eu preciso. Mas nesse momento eu vou manter, tá? Vou manter, depois eu baixo as ferramentas de revisão aqui que ele está pedindo, que é coisa do Office mesmo, e tá aqui. Vou até maximizar para a gente ter 3 páginas. Estou com um monitor 4K, então comporta 3 páginas aqui, tá? Aí eu tenho aqui, ó, todo o meu contrato gerado. Vou fazer agora a minha revisão pessoal. O tempo que eu economizei de tirar isso da cabeça ou de algum lugar e bater na mão foi enorme, 5 páginas em alguns segundos. Agora eu vou fazer a minha revisão humana, né? Eu vou ver se está de acordo com o que eu digitaria manualmente, se a formatação que ele adotou aqui está no ABNT, não está, se eu quero uma formatação diferente, tá? Só que não para por aí. Eu posso, por exemplo, pedir para ele mudar um trecho, digamos que eu queira, por exemplo, as informações da cláusula quarta, que é de obrigações do contratado, eu não quero em bullet point. Bullet point é esse marcador aqui, tá? É essa listagem. Eu vou selecionar esse trecho aqui e olha, o Copilot me aparece de novo aqui em cima. Olha que bacana. Reescrever não é o que eu quero. O que eu quero nesse momento é modificar aqui, ó, selecionei. Vou modificar, eu tenho alguns possíveis tipos de modificações que eu posso fazer. Reescrever, estruturar e refinar. Continuar escrevendo isso, então quer dizer expandir esse trecho, tornar mais curto, que é o contrário, mexer no tom do texto, tornar ele mais formal ou informal, escrever as sugestões, visualizar como uma tabela. O que eu quero é visualizar como uma tabela. Como é uma opção que já está pronta, eu posso simplesmente clicar, mas eu poderia escrever aqui, visualizar como uma tabela, tá? Transformar em tabela. Tá? Como é algo que está prontinho e mastigado, eu não vou digitar aqui no prompt, né? na conversa, na verdade. Eu vou pedir para ele me trazer isso aqui como tabela. Olha lá. Como só tem uma informação, não tem o eixo X e o eixo Y, então não tem mais coluna, né? Tem uma coluna só. Então ele montou um quadro e colocou dentro aqui para mim. Tá? Eu posso substituir os bullet points pela tabela, eu posso manter, para manter os dois, ou eu posso jogar fora a tabela. Ah, não gostei. Ok, então jogo fora nesse sentido. Tá? Digamos que algum trecho do documento eu não gostei do jeito que ele escreveu. Então, por exemplo, aqui, ó, 6.1, vou selecionar, tá? Na cláusula sexta, que justamente é aquela que eu pedi, de confidencialidade e não divulgação, e vou dizer o seguinte, tá vendo? Sempre aparece o lápis aqui, ó. Reescrever automaticamente, estruturar e refinar, continuar escrevendo, ou bater um papo com o Copilot. Tá? Aqui, na verdade, eu vou pedir o seguinte, reescreva. Olha só, dessa vez eu não vou aceitar um modelinho, eu vou dizer eu mesmo, eu vou conversar eu mesmo aqui personalizadamente. Reescreva este trecho de texto selecionado em um tom mais formal. Já está formal, né? Mas eu pedi para ele mexer nas palavras, transformar o texto, só que com minhas próprias palavras, tá? Reescreva este trecho de texto selecionado
em um tom mais formal. Eu vou dar um Enter aqui, ele vai entender que é seleção, vai criar rascunho, trabalhando nisso, analisando as coisas e mostrando a nova versão. Você vai conseguir comparar, inclusive, ó. Compromete-se por si e seus prepostos. Então aqui até é difícil ele mudar muita coisa, porque já estava bastante, mas ó, eu vi que ele mudou know-how ali em cima. Ele incluiu alguma coisa porque teve mais linhas aqui, ó. Então ele deixou mais rebuscado, mais refinado. Eu vou substituir. Olha lá, manteve estruturas e tudo mais, tá? E aí eu posso pedir para ele mudar a formatação dessas partes aqui, ó, que são os títulos, né? Que são os títulos de cada parágrafo. Eu posso pedir para ele substituir, por exemplo, essas colchetes, que na verdade para você colocar as informações de fato do seu contrato, né, são campos-chave ali para você preencher. Você pode gerar um modelo, inclusive, com esse documento aqui, depois usar ele para todo e qualquer contrato de prestação de serviço. Eu posso pedir para ele incluir uma imagem para de fato mudar o texto novamente, né? E aí eu vou fazendo essas solicitações para ele. Bom, existe uma outra forma de trabalhar com o Copilot, que é o seguinte, é aqui em cima, ó, tá? Na guia página inicial, gera-se aqui, ó, um grupo onde a Microsoft coloca o seu editor, que é uma excelente ferramenta para poder fazer correção textual, gramatical, de concisão. E aqui você tem a barra lateral do Copilot, onde você também pode fazer algumas atividades usando essa barra lateral. Então, deixa ele carregar aqui para a gente. Tá vendo? Ó, resumir esse documento. Olha que bacana. Você pode resumir por aqui. Tá? Criar uma imagem com base no texto selecionado. Seleciona o texto e cria uma imagem para poder ir representando o texto com imagens. O que o texto diz sobre funções e responsabilidades. Então, é uma pergunta fechada que você pode fazer aqui embaixo para o Copilot. E ele está mostrando que você pode fazer essas perguntas fechadas para o documento. Então, vamos lá. Resumir esse documento. Então vai pegar todo o documento e fazer um resumão para você de todo esse contrato de prestação de serviço. Olha lá, já está me trazendo aqui, ó, inclusive com todos os referenciais aqui. Olha que bacana. Resumão, tá vendo? Aqui está um resumo do documento, título do documento. O contrato estabelece os termos e condições para a prestação de serviço entre o contratante e o contratado. Os principais pontos abordados incluem. Aí ele faz aqui, ó, rapidinho um resumão para você, tá? E dá as referências, inclusive, em que parágrafo que tá, em que trecho de texto que tá. Olha que interessante aqui, ó, tá? Fora isso, você ainda pode fazer pergunta fechada, né? Então, por exemplo, o que diz, tô lendo aqui, né, para poder perguntar, o que diz a cláusula de rescisão? Ele vai procurar, vai encontrar aonde fica a cláusula de rescisão no documento e vai responder para você. Olha lá, já está respondendo. A cláusula de rescisão do contrato estabelece que o presente contrato pode ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes. Olha lá. Tá? Muito bom, muito bom. O que mais que a gente pode fazer? Mudar tom de texto. Você pode, inclusive, traduzir o texto. Tá? Então, traduza o texto para o inglês dos Estados Unidos. ENUS, né, que a gente chama. Ele vai traduzir todo o documento, tá? Olha que legal, já começou a traduzir. Tá vendo? Ó, fazendo toda a tradução, te deu aqui um trecho, mas você pode pedir para ele traduzir todo o documento. Ou se você selecionar o trecho e pedir para traduzir, ele traduz ali para qualquer idioma naquele trecho que você selecionou, ok? Ok. E aí você pode também fazer essas perguntas fechadas dentro do próprio módulo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos para um que tenha mais texto do que qualquer alguma coisa. O contratado fará jus ao recebimento do valor de... valor por isso. Vamos colocar um valor aqui, que é um campo-chave, mas eu vou colocar justamente para poder a gente conseguir fazer a pergunta para a inteligência artificial. Sei lá, vou colocar aqui R$ 2.500. Tá? Aí tem o valor por extenso aqui. E uma coisa importante que eu vou fazer que eu não fiz ainda, que é, deixa eu fechar essa barra lateral aqui, da ferramenta de barra lateral do Copilot, que é salvar, hospedar ele em uma nuvem, né? Vamos lá. Salvar. Vou salvar no meu OneDrive for Business mesmo, tá?
modelo de contrato de prestação de serviços. Escolho a pasta que eu quero salvar. No caso, se for SharePoint, o site, a biblioteca, a pasta, a subpasta, dou um nome e salvo. Isso aqui já está hospedado, sendo indexado pelo Microsoft Search. Olha lá, que interessante. E agora eu posso fazer o seguinte, ó, já que eu tenho o valor, R$2.500, já que eu tenho já um valor aqui, na cláusula terceira que é de remuneração, é claro que eu já estou sabendo o valor, mas isso aqui seria um exemplo de eu selecionar um trecho de texto grande que tem até barra de rolagem, né, tem algumas páginas, e eu não quero ter que ler aquele trecho todo porque ele é grande, então eu faço uma pergunta para o trecho específico. Ou eu faço na ferramenta de barra lateral direita, ou eu faço por aqui também, ó, seleciono de forma contextual e vou bater papo. Ele vai abrir para mim a partir do contexto, ele abre para mim a barra de Copilot que está à direita, tá vendo? Só que já está levando em consideração que eu selecionei. Então, na cláusula, qual... não vou perguntar por cláusula, não, vou perguntar para o documento inteiro aqui, ó. Qual fará o jus ao recebimento no valor de... Qual o valor de recebimento o contratado recebe vamos ver, perguntei de forma bem diferente do texto que está ali. Tá aí, ele consegue entender, tá? Ele consegue traduzir a linguagem humana, né? E consegue buscar essa informação dentro do documento. Olha lá, o valor de recebimento do contrato é de R$2.500. E ainda explica o porquê e tudo mais, né? Ele sempre dá um adendo aqui. Então, assim, testa aí, instala o seu Word, você vai ter que ter licença para o Word, você vai ter que ter a licença do Copilot, tá? Faz essas checagens que eu mostrei para você, as experiências conectadas lá em opções, e se está aparecendo já o ícone do Copilot no seu Microsoft Word para você usar o Copilot com tranquilidade e com eficiência aqui, tá certo? Assim que a Microsoft lançar alguma novidade no Copilot para Microsoft Word, eu atualizo essa aula e trago para vocês, ou coloco como aula extra também, tá certo? Muito obrigado por ter assistido a mais esta aula e até a próxima aula.